Em relação aos antagonistas adrenérgicos, tá? Os principais usos terapêuticos são esses. Então, vou falar primeiro dos antagonistas adrenérgicos não seletivos. Então, como exemplo aqui o carvedilol, o labetalol. O carvedilol é dispensado pelo SUS. Tá? Então, essas drogas, elas são antagonistas de receptores alfa-1, beta-1 e beta-2. Então, por isso que elas são classificadas como não seletivas. Ela não tem predileção por um desses receptores, bloqueia tudo. Tá? Lógico que o bloqueio de receptor beta-2 nunca é uma boa... sempre vai causar um efeito colateral. Não há nenhum interesse clínico em se bloquear receptores beta-2. Tá? Então, essas drogas, por bloquearem receptores alfa-1 e beta-1, alfa-1 nos vasos sanguíneos e beta-1 no coração, elas são usadas principalmente para tratar hipertensão arterial. Então, elas promovem vasodilatação por bloquearem receptores alfa-1 e diminuem a frequência e a força de contração cardíaca por bloquearem beta-1. Além disso, o bloqueio desses receptores beta inibem a liberação de renina. Então, a renina ela é uma substância, um hormônio que, quando liberado, faz com que os rins retenham sódio e água. Então, se você inibe a liberação de renina, você diminui a retenção de sódio e água, e isso também vai colaborar para que a pressão diminua. Um dos problemas dessas drogas é que, por bloquear receptores beta-adrenérgicos lá no fígado, vai diminuir a produção de glicose. E isso pode causar hipoglicemia. Então, não são drogas ideais para tratar hipertensão em diabéticos. Tá? Caso tenha que ser usada, é importante orientar o paciente a fazer um controle glicêmico com maior frequência. Tá? Porque pode ocorrer essa hipoglicemia, que eu vou voltar a falar quando nós estivermos falando especificamente dos antagonistas beta-adrenérgicos. Nós temos ainda os antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Esses já são seletivos. Eles praticamente não atuam em receptores beta, só em alfa. Então, nós temos aqui a prazosina, que é o medicamento dispensado pelo SUS, terazosina, doxazosina e a tanzulosina. Essas drogas, por bloquearem receptores alfa-1 nos vasos, vai dilatar os vasos e isso vai promover uma queda da pressão arterial. Então, são usados principalmente como antihipertensivos. Uma outra aplicação terapêutica dessas drogas é no tratamento da hipertrofia prostática. Então, nesse item, né, para tratar a hipertrofia prostática, tem-se preferido a tanzulosina. Ela tem uma certa seletividade para a região urogenital. Tá? Então, bloqueando receptores alfa-1 na próstata, vai causar um relaxamento da musculatura prostática e aí desobstrui lá a uretra do paciente e ele consegue urinar. Tá? A primeira dose, quando se usa esses medicamentos para tratar hipertensão, é comum, na primeira dose, o paciente começar a apresentar, a pressão cai severamente, né? Diminui a pressão, causa uma hipotensão severa, e o paciente pode apresentar desmaios. Para isso não acontecer, é comum o paciente começar o tratamento com doses baixas e vai aumentando gradativamente até estabilizar a pressão. Os efeitos colaterais, a maioria deles ocorre devido a essa dilatação dos vasos, que são tontura, congestão nasal, porque os vasos das narinas vão se dilatar, obstruindo a passagem de ar, dor de cabeça, cefaleia, hipotensão postural, também conhecido como hipotensão ortostática, que é aquela queda de pressão que acontece quando o paciente muda bruscamente de posição. E essas drogas, elas podem causar retenção de sódio e água. Então, é muito comum, para evitar que isso aqui aconteça, que essas drogas sejam administradas associadas a diuréticos.
E nós temos os antagonistas beta-adrenérgicos, tá? Eles atuam apenas em receptores beta, porém, nós temos dois grupos aqui dentro. Nós temos as drogas que não são seletivas, quer dizer que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2. E depois nós vamos ver na sequência que nós temos drogas seletivas, que bloqueiam apenas beta-1. Então, entre os não seletivos, o propranolol é geralmente o mais prescrito, inclusive está disponível no SUS. Temos aí o timolol, nadolol, pindolol. Então, essas drogas bloqueiam tanto o beta-1 lá no coração, como também beta-2. Por bloquear receptor beta-1 no coração, vai diminuir a frequência e a força de contração cardíaca. Isso leva a uma diminuição do débito cardíaco e a pressão cai. Também inibe a liberação de renina. Então, o efeito em receptor beta aqui é semelhante ao que eu falei do carvedilol. Tá? Diminuindo a renina, vai ter menor retenção de sódio e água e a pressão também diminui. O problema dessas drogas são o fato de que essas drogas bloqueiam receptores beta no fígado. Isso pode causar hipoglicemia em diabéticos. Por que em diabéticos? Porque o diabético já faz uso de um medicamento para baixar a glicemia. Aí quando usa uma droga dessas, pode acontecer de abaixar demais. E o problema, além de abaixar a glicemia, muitas vezes o paciente não vai perceber essa queda. Porque o paciente ele percebe que está hipoglicêmico porque o coração dele dispara, ele apresenta taquicardia. Nesse caso, não vai ocorrer essa taquicardia porque a droga bloqueia receptores beta-1 no coração. O outro problema que essas drogas podem causar é a broncoconstrição em asmáticos. Tá? Então, aumenta a incidência de crises asmáticas, porque vai bloquear receptores beta-2 lá nos brônquios e os brônquios vão se contrair. Tá? Então, não são boas opções para tratar de hipertensão arterial em pacientes asmáticos ou com bronquite, problemas respiratórios de modo geral e também diabéticos. Tá? O propranolol, no caso, ele também é usado para tratar enxaqueca, alguns quadros de enxaqueca, e já se sabe que, estatisticamente, pacientes hipertensos que tratam com propranolol, por exemplo, têm menor chance de apresentar infarto do miocárdio e angina pectoris. Então, quando o paciente apresenta esses riscos e é hipertenso, tratamento com antagonistas beta-adrenérgicos é uma boa opção. E nós temos, por fim, os antagonistas beta-1 seletivos. O atenolol é o protótipo do grupo, foi o primeiro a ser desenvolvido, mas hoje nós temos essas outras opções. O atenolol é o que é dispensado também no SUS. Os efeitos sobre o músculo cardíaco, sobre a pressão arterial, é igual ao que eu falei lá para os não seletivos. A vantagem é que, como ele é seletivo para beta-1, ele vai agir muito pouco lá no pulmão, vai agir menos no fígado e pode causar menos hipoglicemia, tem menor risco de causar hipoglicemia e menor risco de causar broncoconstrição. Então, se um diabético ou uma pessoa com problema respiratório tiver que usar um antagonista beta-adrenérgico, que seja pelo menos um antagonista seletivo para receptor beta-1, para ter o menor risco possível de ocorrerem esses problemas.